O programa Fé e Cidadania traz, neste momento, um assunto por demais polêmico e também em relação à questão de vaidades. Muitas vezes as pessoas assumem riscos em cirurgias por uma questão de culto ao corpo, de se apresentar melhor com o seu corpo diante da sociedade. E para isso nós precisamos de esclarecimentos que sejam de uma pessoa categorizada para isso. Nós temos aqui o Dr. José Eberle Martins, que vai fazer esses esclarecimentos para nós. Em pouco instante nós já vamos continuar. Rapidez e confiança em seguros para veículos, residências e empresas. Escolha Vilaça Corretora de Seguros, onde você encontra também seguros de vida, previdência e de viagens. Rua 24, 1581, entre 13 e 15. Telefone 3322-3532. Use sua criatividade e se mantenha sempre na moda com os tecidos da Casa São Jorge. Tecidos de todos os tipos com padrões de qualidade. Casa São Jorge, na Avenida 25, número 190, esquina da Rua 8. Telefone 3322-8045. Agora você tem um lugar ideal e agradável para suas festas e eventos. Salão para 110 pessoas, com Wi-Fi, espaço infantil e cozinha completa. Fontão Festas e Eventos, na Avenida 15, entre as ruas 12 e 14. Há milênios nós conhecemos a história do Narciso. Da mitologia grega, o narcisismo é aquela pessoa que faleceu, veio a morrer de tanto se admirar a sua própria beleza. E aí nós temos também a questão da vaidade, que faz muita gente se perder, porque perde horas com o culto ao próprio corpo. E nós temos visto procedimentos que têm levado certas pessoas à morte, ou a defeitos físicos irreparáveis, porque procuram, de alguma forma, melhorar a sua estética. Mas nós queremos melhores esclarecimentos também a esse respeito, num tema tão polêmico, e por isso nós temos aqui hoje o Dr. José Eberle Martins, cirurgião plástico, e nós, desde já, lhe perguntamos como proceder diante dessas questões, mas agradecendo desde já a sua visita. Obrigado. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, Lombardi. Para mim é um prazer, nesse momento tão difícil que muitas famílias e pessoas estão vivendo, com uma informação tão complexa em termos de qualidade, de finalização, de conceitos, em que a gente, nesse momento, tem o prazer de tentar esclarecer aquilo que é possível. O culto ao corpo é uma coisa que sempre existiu. O grande problema é que chegou a um ponto de um certo exagero, onde o consumismo e o mercantilismo desse tipo de ação, ele começou a partir também de pessoas, o que precisa deixar claro, não habilitadas para que fizessem esses procedimentos de uma maneira com mais segurança. E às vezes em locais inadequados também. Não só pessoas com a formação inadequada, como locais inadequados. E eu levo isso também, por um lado, do ponto de vista técnico e profissional, para aqueles que, na verdade, não têm a condição de procurar um profissional que tenha habilitação suficiente e adequada para minimizar esses riscos. Eu levo também aqui uma reflexão que ela baseia-se principalmente no fato de pessoas que, com a informação que nós temos, assim como nós estamos conversando isso, que vai ser transmitido e vai ser passado para qualquer pessoa do mundo que quiser nos ver e assistir. Como essas pessoas não adquirem mais informações para as mãos das pessoas que serão entregues a elas próprias. Então, quer dizer o seguinte, quando você entrega o seu corpo, pela vaidade ou não, a um profissional, o mínimo conhecimento você deveria ter para que você entregasse o seu corpo com uma certa segurança. E o que se vê e se percebe nessas situações é que se mistura o problema da vaidade, do narcisismo, do culto ao corpo, com pessoas que não têm a habilitação suficiente para conduzir aquilo, da seriedade que é necessária, com a formação técnica que é necessária e no local adequado para que isso seja realizado. Então isso gera uma certa confusão, onde existe envolvimento de pessoas que com muita seriedade trabalham com isso
e com pessoas que não têm a mínima condição, apenas agem do ponto de vista do mercantilismo e de uma maneira onde, infelizmente, esses fatos acontecem com mais frequência. Mas o senhor pode comentar a respeito da fiscalização por parte do CRM, digamos, quanto a esses profissionais, porque existe propaganda enganosa. Muitas pessoas procuram esses profissionais porque eles divulgam os seus trabalhos e as pessoas nem sempre têm informações técnicas e acreditam naquela divulgação. O Conselho Regional de Medicina, basicamente, que faz a avaliação e a fiscalização desse tipo de situação, ele age basicamente mediante denúncia. Se não houver denúncia, não só por médicos ou por não médicos, o Conselho ele não age só quando médicos denunciam médicos, porque tem muitas pessoas que não são médicos que fazem atos médicos, né? O Brasil é um país complexo nisso. Nesse momento, quando existe a denúncia, essa denúncia ela passa a ser apurada. Mas entra-se num processo, que é um processo que não é tão rápido, forma-se uma que se chama sindicância, isso é avaliado a contento de uma forma onde muitos desses profissionais, desse particular, que é o primeiro profissional que aconteceu no Rio de Janeiro, que deflagrou esse tipo de abordagem, ele já tinha vários processos que estavam em andamento, mas não tinham o final do julgamento. A lei brasileira também ela vive isso. Não é porque você matou alguém por algum motivo que você é preso no dia seguinte. Você tem que passar por todo um processo que ele é avaliado de uma forma onde muitas vezes o tempo faz com que ele continue agindo da mesma maneira sem ter a punição adequada. Então nós vamos ver no próximo bloco, aliás, nos próximos blocos, uns exemplos assim mais detalhados a respeito de procedimentos cirúrgicos em estética e em plástica, para ver quando que é necessário uma cirurgia desse tipo, porque a pessoa está sempre se pondo ao risco, né, doutor? E a gente então pede que o senhor nos dê esses detalhes. O intervalo é rápido, nós já vamos continuar. Artigos escolares e para escritórios você encontra com certeza na Papelaria do Estudante, com mais de 20 mil itens para bem atendê-lo, com rapidez e qualidade. Papelaria do Estudante, Avenida 29, entre 26 e 28. Telefone 3322-8252. Como nós vimos no bloco anterior, muitas vezes a questão é pura vaidade, puro culto ao corpo. Mas é bem entendido que há necessidade de cirurgias plásticas e nós gostaríamos que o senhor nos explicasse detalhadamente quando que, por exemplo, uma mamoplastia se faz necessário ou quando ela não é necessária, doutor? Principalmente no campo das cirurgias plásticas da mama, que são as mamoplastias, nós entramos numa vastidão imensa, porque é o procedimento mais realizado em cirurgia estética e reparadora do mundo, né? Que é a plástica mamária. Então, nós vamos tentar explicar de uma forma sucinta em 3 situações diferentes. É óbvio que a primeira situação, que é a mais dramática, quando uma paciente nasce e aos 16 anos ela apresenta uma mama extremamente volumosa, a ponto de atrapalhar não só a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, a sua autoestima e principalmente a sua parte laboral, sua atividade física ou profissional que ela exerce, não há possibilidade, pelo menos, de tentar dizer que uma cirurgia dessa é uma cirurgia estética, porque na verdade ela não é. No fundo, tudo leva à estética. Aí já é no caso, né, de uma redução das mamas. Uma cirurgia que ela é uma redução de mamas, das chamadas gigantomastias, que são as mamas hipertrofiadas, são as mamas muito grandes. Este procedimento é um procedimento que ele tem uma indicação importante, que não leva tanto à vaidade pessoal do lado, que eu vou chegar na vaidade, mas é que tem assim um fundo reparador. Mas tem riscos também. Toda cirurgia tem. Os riscos são inerentes a qualquer procedimento. Infelizmente, eles não são zero. Mas o que eu digo para minhas clientes, de uma forma muito tranquila, os riscos de uma cirurgia plástica bem conduzida por um profissional adequado, num local adequado, dentro da seriedade que é necessária para ser imposta, tá certo? Em relação à dignidade e ao respeito do corpo humano e a pessoa que nos procura, os riscos eles se tornam infinitamente pequenos. Eles não são zero. Qualquer agressão no corpo humano, se você tirar uma cutículazinha do dedo na hora que está fazendo a unha, ele também apresenta riscos, apesar que não são muito diferentes, muitas vezes, dos procedimentos cirúrgicos maiores. Então, o corpo reage a qualquer agressão.
Mas dessa forma, é uma forma onde eu acho que você minimiza as possibilidades dos problemas. Temos que pensar também nos benefícios. E o que nós vamos trazer de benefício para todas essas pessoas? É sempre uma situação que precisa ser julgada. Esse é o caso das redução de mãos. Mas tem outro caso que seria tem os apenas casos, estético. Vamos considerar se é realmente estético. Imagina se uma moça, uma jovem, que nasce com a mama muito pequena, só tem o mamilo. Será que esse procedimento ele é estético? Será que uma moça não tem direito a ter uma mama num volume normal? E aí seria com um preenchimento? Com as próteses de silicone. Né? Então aquilo também é uma coisa questionável. Será que essas situações também elas não seriam alvo de uma discussão um pouco mais profunda a esse respeito, onde se levasse em consideração o bem-estar, a autoestima, a convivência, a forma adequada dela poder se portar diante dela mesma em relação às suas características físicas? Doutor, mas então, aí uma jovem que aos 16 coloca uma prótese dessa, ela vai chegar, digamos, aos 50, 60, 70 anos com o mesmo preenchimento? Muito provavelmente sim. Em 97% dos casos, esta prótese estará lá sem criar nenhum tipo de problema e nenhum tipo de alteração ao seu corpo. Não há tempo de validade para as próteses de silicone, uma vez que elas se adaptem bem ao organismo. Existem complicações que possam advir com o tempo e que é necessária a substituição, mas não há nada que possa levar em risco qualquer questão do que se refere à saúde desta paciente. Se for o caso, há essa possibilidade de uma retirada e uma recolocação, substituição, exatamente. Em torno de 3% dos casos isso pode acontecer. Mas é bom a gente também esclarecer, que eu peço isso, que o senhor faça isso, com certos profissionais ou pessoas que procuram preenchimentos também inadequados. Bom, este é o assunto, é o mesmo caso. Eu acredito que o nível de informação, apesar de você ter colocado, Lombardi, o problema das redes sociais, que as pessoas ficam iludidas com uma propaganda mais agressiva, não é possível que hoje, ao no teclar de um computador, você não tenha conhecimento da formação profissional daquela pessoa que está te oferecendo aquele serviço. Né? Hoje os sites, não só da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, do próprio Conselho Regional de Medicina, ela mostra a qualificação técnica do profissional, você apenas colocando o nome dele. Então, isso é aberto ao público, para que se conheça se aquele indivíduo tem a formação adequada para executar aquilo de uma maneira onde ele possa minimizar qualquer tipo de risco. Mas é possível, assim, rapidamente, o senhor detalhar qual seria um prejuízo, no caso, para uma pessoa que faça um preenchimento inadequado desse, para a própria saúde? No caso da prótese de silicone, nenhum. Os produtos que não são adequados. Os produtos que não são adequados... Pode causar um sério problema, pode levar, eles também, à morte. Sim, mas os produtos que não são adequados, eles também não são, vamos dizer assim, endossados pelas especialidades médicas que trabalham na área de estética. Isso que está se vendo por aí, não existe descrição em nenhum livro em medicina, nenhum trabalho científico que aquilo é aprovado. O risco para quem aceita isso? O risco para quem aceita aquilo é um risco de pessoas que ela, infelizmente, tá certo, apesar de ter acesso à informação, ela não se informou. É mais ou menos assim, com a minha amiga deu certo, eu vou lá também. Quem sabe comigo dá certo? Porque os preenchimentos que estão sendo usados, não só a substância chamada PMMA, que deveria ser usada, ela é autorizada a ser usada, mas em pequenas quantidades, principalmente na face, não é autorizado usar 800 ml, 1 litro na região das nádegas, porque isso cria complicações severas, que não é o caso que nós devemos abordar aqui, apenas a título de conhecimento, e que pode levar realmente a situações bastante indesejáveis, inclusive à morte. Temos que lembrar também que existem as injeções de silicone líquido, que é um outro problema, não são as próteses de silicone, são os silicones que são injetados, comprados em loja de material de construção, que ele é colocado em fundo de quintal, numa seringa, onde aquilo é injetado na região glútea, na musculatura do paciente, na musculatura glútea. Agora, não é possível que esse tipo de ação seja confundida com um ato médico para aquele que se formou, para aquele que se dedicou 6 anos depois da sua faculdade de medicina para ter os conhecimentos necessários para agir e que executa aquilo de uma forma digna, de uma forma leal e de uma forma tecnicamente adequada. Então, isso que está acontecendo é uma verdadeira aberração, porque não há respaldo científico para isso.
No próximo bloco nós vamos agora abordar as cirurgias plásticas abdominais. O intervalo é rapidíssimo, é de poucos segundos. Portões eletrônicos, câmeras de segurança, cerca elétrica, concertina, lanças, interfones das melhores marcas e rápida instalação. Você tem na Suporte Automação, residencial e comercial. Ligue 3325-3715, Praça São Sebastião, 144 Barretos. Um outro caso é o de lipoaspirações. Quantas pessoas também já morreram por causa desse tipo de procedimentos? E há também aquela questão de pessoas, digamos, obesas, que ao emagrecer acumulam muita pele e, claro, vão precisar fazer essa cirurgia para a retirada desses excessos. Isso. Nós gostaríamos também, doutor, que o senhor nos explicasse a necessidade ou não de certas cirurgias abdominais, a questão da lipoaspiração e os riscos que também pode acontecer nesses tipos de procedimentos. Muito bem. Nós vamos começar sempre, eu estou invertendo aqui a pergunta, a gente vai começar pelos riscos. Os riscos dos procedimentos, eles existem, mas são mínimos quando feitos com pessoas habilitadas, em locais adequados, que sejam devidamente, vamos dizer assim, aparelhados para que você possa socorrer qualquer eventualidade, mas volto a insistir que é uma condição muito pequena disso acontecer. A chance é muito pequena se todos esses cuidados forem tomados. As melhores indicações para as plásticas de abdômen, elas são inicialmente para as mulheres que já gestaram, que já tiveram filhos, que têm as dilatações da musculatura que a gente chama, muitas mulheres, muitas pacientes falam que a gente amarra os músculos, né? Na verdade são os músculos reto-abdominais, aqueles músculos quando a pessoa faz ginástica fica todas aquelas bolinhas do abdômen. É uma cirurgia que faz essa reparação, além da flacidez da pele. São correções muito frequentes em mulheres pós-gestação devido a esses excessos que acontecem pelos transtornos estéticos causados pela gestação. E hoje, e mais recentemente, de uns 10, 20 anos para cá, nós temos um outro público, né, que nos procura com uma certa frequência, que são os pós-bariátricos. Depois dessas cirurgias de emagrecimento, 40, 50, 60, 70, 80 quilos, né? Eles pesam 160, em 2 anos eles estão pesando 80, e que são procedimentos que muitas vezes são realizados não só na área abdominal, para melhorar essa questão corporal, como em outras regiões, como o braço, na coxa, na própria mama, que também se estende ao sexo masculino devido à intensa flacidez de pele e assim por diante. E mais especificamente sobre lipoaspiração. No que ela consiste a lipoaspiração, mesmo? Ou se nem sempre seria necessário? A lipoaspiração, Lombardi, eu tenho que fazer uma colocação aqui de uma forma bem realista. A lipoaspiração é o procedimento mais realizado no mundo. Quem acompanhou o nosso bloco aqui, eu já falei na fase recente que a cirurgia plástica da mama ela liderava. A lipoaspiração caminha junto com as cirurgias de mama. Por que ela é muito feita? Porque ela serve de complemento para muitos procedimentos que nós realizamos no nosso dia a dia. Agora, a lipoaspiração é um procedimento seguro como os outros também. O que acontece é que muitas vezes ela é feita por pessoas também não habilitadas, de forma exagerada e em pacientes que não apresentam a condição clínica adequada para a realização do procedimento. Infelizmente, o procedimento estético ele é confundido com algo que possa dar uma ascensão profissional para pessoas na área não médica principalmente, né? Porque muitas vezes ele tem que ser pago, ele não tem cobertura por plano de saúde, por sistema único de saúde, então começa uma situação às vezes apelativa. Mas a lipo é um procedimento, além de seguro, quando feito nas condições adequadas, retirando gorduras localizadas, ele apresenta resultados excelentes com o mesmo padrão de segurança como qualquer outro procedimento cirúrgico, não só nas cirurgias plásticas, como de uma forma geral. O senhor teria conhecimento de irregularidades, claro, aqui na região, falando assim, bem aberto, né, sem causar nenhum problema ou denúncia, mas como é que o senhor vê essa área que é do senhor? Eu vejo com indignação, mas com mais tristeza, né? Eu, infelizmente, apesar de ter conhecimento daquilo que você me perguntou, por uma questão ética, eu prefiro me preservar
num momento em que não realmente me faz ficar muito à vontade, né? Discutir aquilo que não deveria ser feito por pessoas não habilitadas. Eu volto a insistir que a informação por parte de quem procura esses profissionais, que também tem culpa, eu atribuo ao consumidor, vamos dizer assim, uma certa culpabilidade, porque ele tem acesso às informações seguras se ele assim o desejar. E sempre diante disso, o Brasil é um país cujas leis elas têm uma certa complexidade e elas são relativamente morosas, principalmente na área médica. Tudo é muito difícil, tudo é muito complexo. Já falei anteriormente em relação às denúncias do Conselho. E isso Mas permite... sempre vai depender de denúncias, né? Mas às vezes, por não haver talvez essas denúncias, só vai aparecer o caso quando tiver um problema aí já de reparação, de morte. Exatamente. Muitas vezes o conhecimento ele passa a ser evidente quando há uma fatalidade. E diante dessa fatalidade, fica muito difícil criar o fato de culpabilidade de quem quer que seja. Mas são situações também causadas pela própria legislação nossa. O nosso país, ele favorece na área médica a possibilidade de pessoas não treinadas para isso. Né? Agora, o consumidor, me desculpe, mas ele também tem uma parcela de razão. Quando ele tem uma condição de ter um pouco mais de informação, como é facílimo hoje acontecer, precisa de tomar cuidado na mão de quem que ele está se submetendo, entregando, como eu digo, o seu próprio corpo. Ele está entregando o seu corpo, a sua saúde, sua felicidade e a sua vida. Bom, para terminar, no próximo bloco, nós vamos perguntar para o doutor sobre as cirurgias de face, né? Questão de orelhas, nariz, né? Pálpebras. Para encerrar, um assunto também que interessa, né, para muita gente conhecer a respeito dessa estética facial. Poucos segundos e nós já vamos continuar. Do básico ao acabamento, escolha Comap. Todo mês com ofertas especiais. Pisos, revestimentos, porcelanatos, tudo em até 6 vezes no cartão. Construa mais barato com a Comap. Rua 36, esquina da Avenida 47. Telefone 3321-0200. Estética facial. Muitas pessoas não aceitam o próprio envelhecimento, que é natural. Por uma questão de vaidade, procuram também, às vezes, tirar, né, os chamados pés de galinha, algumas rugas, para melhorar a sua feição. E aí nós caímos no primeiro assunto também, que é a questão da vaidade. Mas o cirurgião plástico ele está lá para atender as pessoas. Então, há muitas vezes essas solicitações de pessoas para corrigir pálpebras, nariz, né, orelhas, é o caso de orelhas de abano, né, e também essas rugas, etc. Doutor, suas considerações aí a respeito desse tipo de cirurgia. Muito bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de enfatizar que a questão da cirurgia estética já foi abordada pela Igreja Católica há alguns anos atrás. Mais precisamente, para vocês terem ideia, a cirurgia estética evoluiu nas décadas de 40 e 50, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, onde teve um grande aprendizado médico-científico em todas as áreas da medicina. Papa Pio XII, esse mesmo que leva o nome da Fundação Pio XII, ele foi o primeiro Papa da história a fazer uma abordagem sobre o assunto da questão estética e a aceitação por parte daqueles que tinham alguma restrição em relação àquilo, dentro de uma abordagem que se levava ao inconformismo com as próprias formas, né? Eu ontem mesmo estava conversando aqui com a minha esposa Érica sobre isso. O nome disso, que já era criado, chama de esmorfofobia. É o fato de você encarar dentro do seu corpo uma situação que você não deseja, levando a um profundo grau de infelicidade, de depressão e tristeza. Então, isso é uma abordagem que se iniciou, eu só estou fazendo aqui essa consideração, porque é importante saber que a própria igreja, em um certo momento, ela teve uma dificuldade muito grande e uma aceitação por parte de alguém de altíssimo esclarão, principalmente um Papa, que tocou nesse assunto de uma forma brilhante. Eu tenho esse trabalho, eu tenho essas citações
que realmente foi algo bem interessante, onde abordou não só a vaidade, mas a necessidade. Tem a questão mesmo da pessoa se sentir socialmente aceita, né? Às vezes, por exemplo, a correção do lábio lipolino, né? Aí são os procedimentos assim, reparadores que são de absoluta necessidade que fazem parte. Né? Agora, é lógico que também nós nos deparamos com situações que nós não vemos que tem necessidade de tomar nenhuma conduta, como as cirurgias de nariz, de pálpebras, de orelhas, e assim. A orelha até tem uma repercussão maior, porque ela leva, né, a uma situação de dificuldade de convívio, na escola, de um nome mais moderno, que é o bullying, né, que esse nome não existia, mas hoje ele passou a ter uma abordagem importante, embora tardia, que eu não sou assim tão velho, mas quando eu era mais jovem, com 20, 30 anos, ninguém falava em bullying. Né? Então aquilo a pessoa convivia de uma forma muito difícil e ela era caçoada 24 horas por dia por alguma alteração física e que não tinha condições de ser resolvida. A gente tem que abordar isso com muito cuidado. Na área da face, é a área onde mais existem os questionamentos estéticos por parte da paciente. E a área da face é a área que está exposta. Nós temos que tomar muito cuidado como nós vamos fazer a abordagem, avaliar o grau de necessidade que a pessoa tem daquilo e saber se aquilo tem procedência, se aquilo esteticamente tem coerência com a necessidade. Nós não podemos, de forma alguma, confundir esses princípios. E muitas vezes nós temos que falar, saber de forma hábil, dizer não. É importante também. Dificilmente ele vai dizer não, porque vai desagradar. Não, depende, porque é melhor você ter, isso um professor meu já dizia, melhor você ter um amigo que você não operou do que um inimigo que você operou. Porque muitas vezes você faz um procedimento, você não atinge o objetivo necessário, porque a pessoa está descontente não só com a face, mas ela está descontente consigo própria por outros motivos. E ela sempre atribui, muitas vezes, ao cirurgião plástico que convive nesse dia a dia com uma certa dificuldade, alguns insucessos, na verdade, que não lhe eram pertinentes. Houve uma má indicação na realização daquele procedimento, que muitas vezes, apesar de difícil, deveria ser rejeitado. Essa é uma habilidade que, ao longo dos anos, a gente tem a obrigação de aprender a conviver e aceitar para respaldar não só nós como profissionais, e assim nossos pacientes também. Muito bem. É um assunto que poderíamos ficar muito mais tempo conversando, mas o tempo de fato é exíguo e desde já, Dr. Evelyn, foi um prazer mesmo conversar com o senhor e obter esses esclarecimentos. Muito obrigado pelo convite. Sempre que possível e necessário estarei à disposição. Ok, e assim ficamos com mais um programa Fé e Cidadania na Web TV Lombardes. Até mais.